A sequência do Internacional no Campeonato Brasileiro de 16 pontos conquistados em 18 disputados tem como base uma série de jogadores que estão atuando em boa performance. Entretanto, um deles é considerado o marco zero da equipe, tendo nele as principais características que fizeram o time do Inter evoluir tanto ao longo das últimas partidas. O volante Thiago Maia foi pego pela mão pelo técnico Roger Machado. Está agora em uma nova função no setor do meio-campo, onde se sente absolutamente à vontade. Tem sido uma das peças fundamentais para os jogos onde o Inter tem conseguido um resultado positivo. Na partida contra o São Paulo, deu uma assistência, marcou um gol e falou a respeito deste novo setor que está atuando. Nesse vídeo, a gente fala sobre Thiago Maia, o homem que mudou o time, o marco zero do novo Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Thiago Maia, que vem encantando a todos pelo futebol apresentado e por ser uma peça tão fundamental para o esquema do técnico Roger Machado, que tem dado tão certo ao longo das últimas partidas. A fase do Inter é espetacular. Nos últimos 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. A partir desta nova formatação de equipe, que tem no Thiago Maia uma peça central e fundamental pela função e pelo desempenho que vem fazendo. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay. ZAPAY, um aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, faz o download gratuito e dessa forma consulta os débitos veiculares do teu carro, moto ou caminhão, tá? O Roger Machado, a história do Thiago Maia como camisa 8 do Inter, porque o Thiago Maia veio para ser 5, está atuando com o Roger como um camisa 8, ela é curiosa e é uma história deliciosa. Porque o Roger, ele nunca havia treinado o Thiago Maia, nunca havia trabalhado com o Thiago Maia. Mas ele conta que fora do ar, fora do seu ambiente de trabalho, ele via o Thiago Maia jogando lá no início pelo Santos, o Thiago Maia jogando pela seleção brasileira, campeã olímpica, o Thiago Maia depois voltando e jogando pelo Flamengo, e ele, Roger, olhando jogos destes outros times com os quais ele não trabalhava, pensava, pô, esse cara renderia muito bem de camisa 8. Ele tá jogando como camisa 5, mas ele tem ferramenta para jogar como camisa 8. E aí, pelas circunstâncias do destino, o Roger e Thiago Maia se cruzam. E aí o Roger fala, bom, é a hora de ver se eu estou tão maluco. É a hora de ver se eu estava tão errado. E coloca o Thiago Maia como camisa 8. É óbvio que isso passa também por algumas adaptações, conversas com o Thiago Maia, orientações de quais posicionamentos ele precisa ter, principalmente no âmbito ofensivo. Mas Roger gosta, já desde o começo, da dupla de volantes formada por Fernando e por Thiago Maia. E o Thiago Maia se sente à vontade, jogando como camisa 8. Tanto que, depois do jogo contra o Cuiabá, o Roger tira o Thiago Maia. E o Thiago Maia, ao sair de campo, ele vira pro Roger e fala, cara, eu tô correndo mais agora do que quando eu era camisa 5. Eu não sabia que eu tinha a capacidade de fazer o que eu tô fazendo agora, de jogar na função que eu tô jogando agora, de dar tanto gás no meio-campo como eu tô jogando agora, porque nada prende o Thiago Maia. E a função de primeiro volante, ela é uma função que se movimenta, que corre bastante, mas ela é uma função que corre bastante dentro de um espaço um pouco mais limitado, porque ele precisa dar cobertura e ele não pode sair de trás. O camisa 8 não. O camisa 8 ele vai. E isso tem encantado o Thiago Maia, das possibilidades que ele ganha no time ao fazer isso. O Thiago Maia, ele foi eleito, ou foi escolhido por Roger Machado para ser o gatilho da pressão. E o que isso significa, tá? O Inter é um time que hoje tem como base roubar bolas no campo ofensivo. Eu falei aqui sobre os números que o Roger cobra disto para o time, eu chamei de Moneyball Colorado, porque é um determinado número de estatísticas que juntos dão ao Inter uma possibilidade de 80% de ganhar o jogo. E o Roger cobra esses números individuais. E essa pressão ofensiva, ela precisa estar ajustada.
ela precisa estar organizada. E quem organiza isto é o Thiago Maia. O Thiago Maia é o gatilho da pressão no time do Internacional, o que significa que é responsabilidade do Thiago Maia fazer as leituras para entender qual o momento de pressionar. E no momento que o Thiago Maia pressiona e ele dá um sinal para o restante dos jogadores, todos são obrigados a pressionar. O ponta que tá marcando o lateral, aperta o zagueiro, o lateral que tá marcando o ponta, aperta o lateral, porque todos sobem uma linha e pressionam o adversário e pressionam a bola. E o Thiago Maia é o gatilho desta pressão, é o responsável por fazer isto, e o próprio Roger Machado fala e explica isso em entrevistas coletivas. Então, olha a importância do Thiago Maia para um novo jeito do Inter jogar e como ele é responsável pelo Inter estar jogando tão bem, inclusive com protagonismo ofensivo. Marcou um gol e deu uma assistência nesse jogo contra o São Paulo, já havia marcado contra o Juventude, já havia marcado em outras partidas do Internacional. O Thiago Maia tem se destacado como este cara mais adiantado, sendo o marco zero talvez da construção desse novo Inter, porque tudo começa a partir da mudança do Roger de colocar o Thiago Maia como um camisa 8. O próprio Thiago Maia falou sobre a função de camisa 8 e exaltou muito um companheiro de função que ele tem, que é o Fernando. E a gente ouve o que disse Thiago Maia. Hoje sim, mas como eu falei, com o Fernando ali atrás, a gente fica mais confortável de jogar assim. É um cara que nasceu para essa posição como volante, é a minha característica também, mas estou feliz como segundo, tá pisando na área fazendo gol. Um dos principais responsáveis por esta campanha que o Inter está tendo de arrancada no Campeonato Brasileiro e que vem agradando muito e vem se agradando muito desta nova função que está executando. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!